tristeza, vontade de chorar, irritabilidade, insônia ou sonolência. Esses são alguns dos sintomas que toda mulher identifica como a tensão pré-menstrual ou TPM. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 80% das mulheres brasileiras sofrem com a TPM. Mas, na verdade, quando ela ataca, todos em volta sofrem. Para tratar desse tema, o Em Discussão está nos estúdios da Rádio Alesp com a ginecologista Albertina Duarte. Doutora Albertina dedicou sua experiência à saúde pública desde que se formou nos anos 70 e hoje é coordenadora estadual de política para as mulheres. Doutora Albertina, seja muito bem-vinda à Rádio Alesp. Eu sempre fico muito tranquila porque cada vez que a gente fala de um tema das mulheres, a gente não ensina, a gente aprende, né? Porque é importantíssimo esclarecer a questão da TPM. Na verdade, há quase 120 sintomas que podem ser. Um deles é a falta de concentração. Então, muitas mulheres que têm dificuldade de se concentrar naqueles dias, está envolvida realmente a tensão pré-menstrual. Outra coisa, muitas vezes dores pelo corpo, desânimo, como você falou, e principalmente alterações do intestino. Às vezes o intestino ele estava preso, ele começa a ficar alto, ficar solto. E uma coisa importante é o peso nas pernas. Há mulheres que, se tem um vestido para uma festa dos sonhos, ela engorda 1 quilo e ele fica mais apertado. Então, como é que a gente pode tentar resolver essa situação? Doutora, então vamos começar essa conversa aqui com uma pergunta que a resposta da senhora vale $1 milhão, que é o seguinte: a TPM tem cura? Veja, é muito importante que as mulheres, mesmo o Ministério dizendo que são 80%, eu diria que algumas mulheres, todas as mulheres, algum pontinho tem. Daria quase 100%. Então, tem cura sim. Porque toda vez que a gente diz que tem tratamento, é um caminho da cura. E o mais incrível que eu acho é entender que não é questão psicológica, é uma questão química, é uma questão física. A mulher retém mais líquido perto da menstruação, ela fica edemaciada, quer dizer, até o cérebro dela fica, por mais horrível que pareça, ele fica cheio de líquido. Então é por isso que muitas alterações de humor vão acontecer. Mas o que nós podemos fazer? Primeiro, acreditar que é possível tratar. Segundo, entender que ela não é diferente. Ela é igual a todas as mulheres e que ninguém fala sobre isso. Então, desde a adolescência, seria importante que 1 semana antes as mulheres passassem a fazer mais exercícios. Olha que incrível, todo mundo fala, eu estou cansada, desanimada, eu paro. Não. Fazer mais exercícios 1 semana antes da menstruação. Outra coisa importante, diminuir o sal e o açúcar da comida. Mas nesses momentos a mulher adora comer chocolate. E eu vou explicar por que ela gosta. Então, veja, reduzir o açúcar, reduzir o sal e reduzir as massas e os carboidratos. Porque aí ela fica com menos peso, embora ela tenha mais vontade de comer. Importante, comer banana, não. Comer uva, não. Caqui, não. Abacate, não. Todas as frutas hipercalóricas, não. Por que não banana? Porque a banana tem sódio e potássio, então retém mais. Outra, qual seria a fruta ideal? Seria o abacaxi. As mulheres Melancia da menstruação deviam andar com o abacaxi da Carmen Miranda na cabeça, porque ele é anti-inflamatório. Então, seria importante esse processo anti-inflamatório do abacaxi. Agora, todas as frutas que têm suco, melão, melancia, pêssego, então não maçã, a maçã da Eva não. Pera. Quer dizer, então, tudo que tem líquido seria importante. Agora, é importante que as pessoas em volta não também massacrem essa mulher, porque ela vai dizer, bom dia por quê? Você me dá? Então, nesse movimento, a família, a mãe,
filha, vamos fazer exercícios para diminuir a sua TPM. Só que veja, aquelas mulheres que além da TPM têm uma dor muito grande na menstruação, ela já não é mais TPM, ela pode ser dismenorreia. E aí pode ser um alerta para a endometriose. Então, existe um limite que, se você melhorar, vai ajudar, né? Mas se essa dor continua pós-menstruação ou durante a menstruação, você pode estar com endometriose. Doutora, eu pedi pelas redes sociais para que as amigas falassem fizessem perguntas para a senhora sobre a TPM. E a gente recebeu algumas perguntas bem bacanas. A Raquel Moraes perguntou assim: como não comer metade do mundo e não matar a outra metade? Então, é muito importante. Primeiro, a fome que dá perto da menstruação é muito grande, porque existe um hormônio chamado progesterona, e a progesterona atrai a vontade do chocolate. Então, a primeira coisa para você parar de comer muito é se encharcar de gelatina e de frutas, uma salada, um balde de frutas, e fazer exercício, suar, 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 tomar bastante água. Veja, aquele miojo disfarçado que você gosta, ou aquelas barrinhas que tem muito sódio, potássio e açúcar, estão fora. Então, a dieta realmente é fundamental. Agora, como não matar os outros? Veja, existe uma coisa importante, que é alguns Que vai pesquisadores... preso. Alguns pesquisadores descobriram que algumas mulheres eliminam o ácido das aranhas negras, das viúvas negras. Viu? Você anota, viu? Então, elas eliminam um ácido aracnídeo, que é o que tem no veneno das aranhas. Então, é realmente verdadeira essa fúria. Então, para algumas mulheres, ela precisa tomar componentes com magnésio e com vitamina B6. Aliás, é muito importante. Veja, eu estava na França quando eu tive a honra de conhecer dois pesquisadores, Dickman e Eastman, que falavam, né, da tensão pré-menstrual. E ainda não tinha chegado no Brasil. Quando eu cheguei aqui, perguntaram para mim: é verdade que as mulheres ficam loucas quando menstruam? E eu disse: não, louco é quem diz que elas ficam loucas. Elas têm um movimento alterado hormonal. E para algumas mulheres é tão sério que elas se incomodam. Então, primeiro, ela saber que existe e depois procurar escapes. Muitas vezes, algumas mulheres precisam tomar alguns derivados de diurético para que elas não tenham tanta retenção de líquido. Porque imagina, todo mês ela retém 1,5 litro, 1,5 kg, ela só elimina 1,3 kg. Então, fica com uma carga de 200. 200 durante um ano, 2,4 kg. 2,4 kg durante 10 anos, 24 quilos. Então, atenção, nem que seja pela estética, você tem que pensar. O melhor mesmo é 10 dias antes. Mas assim, uma semana antes é uma semana sabática. Quer dizer, você tem que se cuidar. Olha, a Valéria pergunta: por que a TPM começa a se manifestar 7 dias antes da menstruação? Então, veja bem, com o 14º dia, geralmente, por exemplo, se você tem um ciclo de 28 dias, na metade do ciclo, essa metade do ciclo, ela é quando você está ovulando. Nos 7 dias antes, ou 8 dias antes, é esse momento que a progesterona sobe e desce. Quando ela sobe, aí pronto, sobe tudo em você. Então, é a progesterona, né? Uma das teorias é a progesterona, porque ainda está se descobrindo. Não pensa que foi tudo resolvido. Ainda há técnicas, a gente já sabe como melhorar. Mas, se você tem tanta angústia, então é possível tomar também derivados de prostaglandina. Então, óleo de prímula, vitamina E. 15 dias antes, tomar vitamina E, a comida que eu disse, o óleo de prímula, que são coisas naturais. E até
uma planta, os indígenas conhecem essa planta, chama-se Vitex agnus castus, que é semelhante à mamona, não o mamão, a mamona. Então, muitos povos indígenas, já antes da menstruação, começam a tomar chá de mamona, da folha da mamona, para melhorar. Então, veja, desde séculos antes já se sabia dessa chamada TPM. A Cecília de la Flor pergunta quais são os chás indicados para ajudar a aliviar os sintomas da TPM. A senhora falou da mamona. Vai ser difícil achar mamona, porque a mamona acho que nem mais na floresta amazônica já deve ter queimado, né? Então, olha, uma bem importante, os chás diuréticos. Bem, então, camomila é anti-inflamatório e diurético. O chá de salsinha, por mais incrível que pareça, ele é diurético, né? O chá de folha de laranjeira, quer dizer, então, mas na verdade, todos os chás seriam importantes, porque o grande problema é o café. Porque o café tem cafeína e aí você fica mais irritada. Então, veja, o que seria então importante você virar oriental nesses 7 dias? Tomar chá, comidas japonesas, meditar, fazer yoga, né? E correr bastante. Seria importante. Bem bacana. A Flávia aqui me pergunta: chocolate ajuda a aliviar a TPM e como evitar o inchaço nesse período? Certo, não, errado. O chocolate é uma necessidade física, porque veja, como eu disse, a progesterona, ela atrai chocolate e doces, e gorduras, e frituras, né? Então, se você pensa, o chocolate é como uma bebida, como um fogo. Você queima, mas depois volta. Então, você come chocolate, engorda bastante, fica nervosa. Não, o chocolate, ele deve ser evitado. Não adianta. Tem paciente minha que fala, eu vou comer o chocolate amargo, né? Não, chocolate está fora. Foi como eu disse, frutas, gelatina, tudo que é bem diurético. E muitos sucos. Então, suco de couve, aquilo que eu falei, chá de casca de abacaxi. Sabe, abacaxi, Sim. ele é muito usado. Aquilo que eu falei, a mulher devia ter. A mulher brasileira podia ter um abacaxi na cabeça. Então, comer o abacaxi, né? E também o chá daquela casca do abacaxi. Então, esse chá é bem diurético e bem anti-inflamatório. Perfeito. Doutora, por que a gente tem TPM? A senhora falou que tem alguns estudos, aí a gente não tem um diagnóstico pelo que a senhora comentou aqui com a gente. Mas os indícios levam mesmo para a questão da progesterona? Levam. É importante que, por exemplo, uma menina com 12, 13 anos que começa a menstruar, ela tem um ciclo anovulatório. E esse ciclo anovulatório, ele é indicador de menos TPM. Quando ela começa a ter TPM, está muito associado à ovulação. Para que você ovule, você precisa ter uma progesterona adequada. Então, toda vez que os hormônios estrógeno e progesterona estejam em equilíbrio, você vai ter menos TPM. Agora, é importante que as questões psicológicas também são fundamentais. Quer dizer, não há quem não fique nervoso porque todo mês tem TPM. Mas aí existe também uma possibilidade de você se conhecer e não culpar só a TPM. Eu estou de TPM, por isso que eu brigo com você. Eu estou de TPM, por isso que eu vou mal na escola. Eu estou de TPM, por isso que eu não vou em tal lugar. Então, entender que é um processo físico, a menstruação é, na verdade, um ritual de passagem. É muito importante para as mulheres que elas menstruem, quando algumas mulheres não gostam, mas menstruar é um filtro do seu corpo. Então, se você puder ajudar na última fase desse filtro com esses ingredientes, quer dizer, diminuir o sal é fundamental. Eu já vi paciente que ela come normal, quando chega perto da menstruação, ela põe o salzinho na salada e tudo. Uma coisa importante, sabe? O azeite de oliva. O azeite de oliva extra virgem. Existe um estudo importante na Espanha que mostrou que as mulheres que usam azeite de oliva, principalmente perto da menstruação, elas têm menos cólicas e menos TPM. Então, veja, a alimentação é muito importante.
uma questão, a mulher obesa, ela pode ter alterações da menstruação, não só de TPM, como ter problemas de não menstruar. E a mulher muito magra, essa que faz aqueles regimes terríveis, ela pode também ficar sem menstruação. Então, tudo que você for fazer perto da menstruação, de novo, começar um esporte novo. Ah, eu nunca andei de bicicleta, vou andar de bicicleta antes da menstruação. Procure fazer depois da menstruação, porque na menstruação você está, pode ser que nem você conheça, você pode estar um pouquinho alterada. Doutora, a irritabilidade que passa do período menstrual pode não ser TPM, pode ser alguma outra doença associada? Então, muitas vezes eu recebo pacientes que falam assim: ai, doutora, eu estou irritada, estou triste, estou deprimida, antes, durante e depois da menstruação. Bom, então isso não é TPM. Quer dizer, a TPM tem um sinal. Ela começa uma semana antes, no máximo 10 dias antes, e desaparece nos dias da menstruação. Quer dizer, é aquela mulher que fala: ai, tudo está cinza, não dá nada certo para mim. Depois que a menstruação fala: olha, sabe que acho que vai dar certo? Acha que melhora? Então, hoje a gente tem o fenômeno da depressão, que ela está muito oculta. E a questão, e às vezes as pessoas falam: parece que não tem nada sentido na minha vida. E a questão mesmo da síndrome do pânico, que algumas mulheres ficam muito apavoradas, mais apavoradas na menstruação e depois continuam apavoradas. Então, veja, aquilo que eu digo, o exagero é sempre importante de ser analisado. Se você tem muita irritação. No primeiro dia, segundo dia, mas você continua no 10º dia, 4º dia, 5º dia, todos os dias do mês, não chama atenção para menstrual. Chama-se, é um aviso do seu corpo: eu preciso de uma ajuda. Você pode estar no caminho da depressão ou no caminho da ansiedade. Doutora, a TPM pode intensificar? A senhora falou de outras doenças tal, e pode intensificar, por exemplo, a depressão mesmo. Porque assim, um dos sintomas comuns é o da melancolia nesse período que antecede a menstruação. E se isso for muito intenso, isso pode, de fato, ser um fator para a doença, como, por exemplo, a depressão. E na pesquisa que eu fiz, eu identifiquei que, por exemplo, há um índice de aumento de suicídio e de outras doenças, até de agressão contra a criança no período menstrual. Olha, eu adoro falar com jornalistas, porque eu sempre digo: vocês deviam estar nos congressos médicos e fazer perguntas para os médicos, porque as perguntas iam ser muito mais ativas. Veja, o suicídio ele está aumentando no mundo, mas esse estudo existe, que ele está aumentando mais nas mulheres antes da menstruação. Então, ele é muito mais comum em todas as mulheres de todas as fases, menos comum nas mulheres mais velhas, mas muito comum nas mulheres jovens, a questão do suicídio. Então, a pesquisa mostra que o suicídio é maior nos dias que antecedem a menstruação. Também a automutilação. Então, hoje, a gente tem... É um novo fenômeno. Então, onde eu trabalho, na rede pública, no Hospital das Clínicas, até no meu consultório, temos percebido automutilação. E aí eu pergunto: quando foi a sua menstruação? Ah, este corte eu fiz 2 dias antes da menstruação, 4 dias. Quer dizer, então, a automutilação e a questão da agressão. Então, muitas mães, principalmente mães adolescentes, que têm mais dificuldade ainda de lidar com a adolescência, quando ocorre a menstruação, elas se tornam mais agressivas. Então, a intolerância das mulheres em relação aos filhos, em relação as discussões no trabalho vão acontecer muito mais perto da menstruação. Doutora, a mulher pode desenvolver a TPM ao longo da vida? Por exemplo, começa a vida menstrual, ela não apresenta nenhum sinal de TPM e vai desenvolvendo ao longo de amadurecimento da vida, né?
Isso. O que se imaginava que uma vez TPM, sempre TPM, a gente percebe que muitas mulheres, às vezes desencadeada, às vezes elas engordam, depois emagrecem, às vezes elas sofreram um estresse muito grande, e aí um dos hormônios do estresse, que é a prolactina, tem alterações. Então, quando ela teve alterações de cortisol e de prolactina, automaticamente ela passa a também ter alterações da progesterona. Então, vamos dizer, uma mulher sofreu uma perda, ou de um querido, ou de um amor, ou de um parente, ou mesmo uma mudança de emprego, ela teve alterações da menstruação, isso é muito importante. Ah, doutora, fiquei 2, 3 meses sem menstruar, e quando ela voltou insuportável, eu tenho TPM. Mas, muitas vezes, essas alterações do cortisol e da prolactina, que nem são percebidas, mas que estão muito associadas à mudança de comportamento, então, é possível sim que essa mulher, com 30 anos, que nunca teve TPM, passe a ter. Então, é muito importante que uma mulher, ao tomar um anticoncepcional, saiba exatamente se aquele anticoncepcional é ideal para ela. Porque muitas adolescentes tomam a vida inteira anticoncepcional. Aí param de tomar com 32 anos. Aí falam, e agora eu tenho TPM. Não, é que antes o ciclo dela ficava subliminar em relação à progesterona. A progesterona é subliminar, então ela não tinha TPM. Então, a TPM que acontece depois dos 32, 33 anos, ela é mais severa. E lembrando que o anticoncepcional ele tem dosagens de hormônios diferentes, né? Então, quer dizer, que de repente um ativa mais do que o outro, então, né? essa ideia de tomar anticoncepcional que a amiga toma é muito complicado. E também a questão da pílula do dia seguinte. Então, muitas mulheres falam, eu estou com medo de engravidar, toma a pílula do dia seguinte. Muitas vezes, de repente, você faz uma alteração hormonal e que, de repente, quando a menstruação quer se regularizar, ela se regula com essa progesterona em doses alteradas. Então, depois de tantos anos de formada, mais de 40, hoje eu estou na tendência, sim, de aceitar as evidências científicas. É uma alteração hormonal onde a progesterona tem um papel muito importante. Doutora, tem alimentos que são piores? A senhora falou do chocolate, que a gente já ficou aqui numa tristeza, porque um chocolatinho antes da menstruação. Sorte que eu já estou na menopausa, eu posso comer. Mas tem outros alimentos, por exemplo, gordura, ou outros tipos de alimento que podem estimular o café e que podem estimular aí a menopausa, a TPM. Então, vamos pensar, os hormônios passam pelo fígado e pelos rins. Então, a gente diz, é um metabolismo do fígado. Então, tudo que fica difícil para o fígado, fica difícil para você ter uma resposta do seu corpo. Então, vamos ver. Você não... está inclusive em textos religiosos, até na Bíblia, que você não deveria comer determinados alimentos quando você estaria naqueles dias. Então, feijoada, aquela macarronada dos sonhos, se entupir de churrasco, né? Quer dizer, então veja, perto da menstruação não é só os alimentos gordurosos, os embutidos. Então você come muita salsicha, muito misto quente, né? Não é só chocolate, de difícil digestão. Então, seria uma dieta alimentar, uma higiene alimentar, você evitar gordurosas, comidas que você não está acostumada. Então, você não está acostumado a tomar vatapá. E aí, comer vatapá realmente resolve comer vatapá, né? E é assim, mas não comer pouco, comer muito, né? Outra coisa, bebida. Então, acontece muitas vezes, a pessoa vai viajar e fala assim, eu tomei todas as caipirinhas do mundo, né? Aquelas caipirinhas que nunca ela tomava. Então, bebida, comida, quer dizer, pensar que o fígado é um filtro, ele vai filtrar o que ele tem capacidade. Se você entope esse filtro, aí vai ter mais TPM. Agora, nada pior. Você está numa praia, todo feliz. Aí, de repente, se entope de comida. Aí briga no dia seguinte com a metade da galera. É complicado. Então, você já tem que ser esperta para dosar. Doutora, a TPM interfere na libido? Sim.
algumas mulheres, elas simplesmente. Bom, com certeza, porque também o outro parceiro não aguenta, né? Uma mulher brigando, agressiva, não há ninguém que vá aguentar essa mulher, né? Então, mas veja bem, a maior parte das mulheres refere a libido no meio da menstruação, no período da ovulação, quando ela não poderia ter. É a força do corpo, né? Quer dizer, ela não quer ter filhos, então ela tem mais desejo na metade do ciclo. Por quê? Porque os hormônios estão em equilíbrio naquele momento para manter a ovulação. Mas, perto da menstruação, realmente muitas mulheres dizem, eu estou com menos desejo. Mas há algumas mulheres que, passada essa queda, falam, eu tenho muita vontade de transar na menstruação. E aí o meu marido, meu namorado, meu ficante achou horrível ter relação na menstruação. O que a senhora me aconselha? Aí você pergunta, mas você não quer ter antes da menstruação? Não, porque além de dar raiva, eu não tenho vontade de transar. Quer dizer, não é só a questão. O afeto, ele está junto, né? Ele está junto. Eu acho que é mais do que. Não é tão complexo. Eu acho que é claro, para você ter uma relação exitosa de afeto, você tem que estar bem, né? Não dá para você desejar o outro quando você está se odiando, tá, né? Então, acho que é muito importante a mulher se conhecer. A culpa e a cobrança é demais, né? Acho que depois da TPM, acho que a grande culpa é: será que eu sofria? Então eu costumo dizer aquela frase que até ficou uma frase que foi traduzida em outras línguas: não tem mulher fria, tem mal esquentada. Agora sim, essa mulher fica fria porque se de repente está tudo difícil na vida dela em volta, não dá para ela ter tanto desejo, né? Doutora, a senhora falou de exercícios físicos, aumentar os exercícios físicos que ajuda. Quais são eles? Quais seriam os exercícios interessantes? Agora, antes da senhora responder, eu queria até dar a minha dica, porque eu faço dança do ventre há quase 9 anos. O meu depoimento aqui para cólica foi muito bom. Foi muito bacana. E aí, para TPM está em processo ainda. Então, querida, olha, a dança do ventre, eu diria que para mim é o exercício mais importante. Veja, eu estive nos países como a Tunísia, e países onde as mulheres falam tão pouco do seu corpo, e lá a cólica e a TPM é muito menor. E o parto normal também, a dança do ventre, mexer, oxigenar as cadeiras. Se você pensar, né, as mulheres perderam esse rebolado, né? Então, veja, o bambolê antigo, que podia ser feito para as adolescentes, né? Então, todas as mulheres que mexem as cadeiras, seja desde as japonesas, que elas sentam e levantam muito fácil, com aquela postura, aquela posição de Buda, mas eu diria que a dança do ventre seria a melhor. Flamengo, todas as danças que de alguma forma mexem com esse equilíbrio e com o corpo. Mas você está certa. Se você não sabe fazer dança do ventre, põe um disco e rebola. Rebolar com bambolê é muito bom, porque afina a cintura, né? E aí você pode pensar só na estética, mas melhora, sim. Doutora, os medicamentos naturais, eles são bons aliados nesse processo aí de tratamento das mulheres com TPM? Eu sou muito a favor, claro que a minha formação não é homeopática, né? E a minha formação é alopática, mas eu tenho muito carinho pela homeopatia, tenho muito respeito pela homeopatia e por toda pelas ervas. Então, vamos lá. Um medicamento que é a base da óleo de prímula, ele é fundamental. Os óleos de prímula, eu não estou dizendo nenhuma marca, mas eles estão no mercado, né? E são muito fáceis. Quando você deveria começar a tomar? No 15º dia. Além do óleo de prímula, aquilo que eu disse, Vitex agnus castus, são muito importantes. O chá de capim santo, olha que coisa, né? Que é os derivados do hipericum, que são bons. Doses de magnésio e de vitamina B6. A vitamina B6 está nos grãos
está também na carne, que seria magra, não com um monte de tempero, né? E por incrível que pareça, as pessoas têm muito medo, mas a jaca, que tem vitamina B6 e que também tem ferro, seria também uma fruta. Então, realmente, os medicamentos e as frutas seriam, eu diria que deveria ser um uso anterior a tomar, então, mais medicamentos mais sofisticados, como a prostaglandina ou como calmantes, que às vezes a mulher vai para os calmantes até da caixa preta, né, da faixa preta. Doutora, a gente já está chegando no final da nossa conversa, infelizmente, porque realmente o tema é riquíssimo. Dá para a gente ficar aqui horas e horas e nosso amigo nem vai reclamar aqui da conversa. E acho que é muito importante, né, essa fala para os homens, né? Bom, Sim. E também para os homens entenderem que a mulher, ela cicla. Ela cicla. Assim como a mulher entende quando o homem não tem vontade de ter relações, e ela é muito mais tolerante do que ele. Quando ela não tem vontade, ele briga. E quando ele não tem vontade, ela entende. Então, veja, eu acho que o bullying que eu já tenho visto das mulheres, ela está na TPM, está na TPM. Não, tem que ser considerada uma situação de exceção, uma doença que pode ir melhor e pode ser tratada. Quanto mais essa mulher ficar aflita e questionada e apontada, mais difícil será o tratamento. Eu queria fazer 2 perguntinhas rápidas para a gente terminar, muito embora sejam questões um pouco mais delicadas aqui. Uma é quando a mulher tem uma TPM muito intensa ao longo da vida, quando chega a menopausa, como que é? E na gravidez? Eu queria saber. Bem, a mulher que tem TPM durante toda a vida, ela não vai ser recompensada na menopausa. A menopausa, se os distúrbios hormonais existem e causam a TPM, na menopausa você tem uma alteração hormonal para finalizar ações dos hormônios. Então, é uma relação direta. Mais TPM, mais problemas da menopausa. Quem tem TPM vai ter mais calores da menopausa. Quem tem TPM pode ter... A relação que eu digo é direta. Isso não é uma sentença. Não é uma sentença. Eu estou dizendo que é importante que a mulher fale. Eu estou com TPM. Indicativo, né? Para que ela diga, bom, então quando eu estiver na despedida da menstruação, eu vou procurar ajuda, porque eu vou ter maiores problemas. Então, se você tem TPM e está engordando quando chega na menopausa, tem que tomar muito cuidado. Então, a obesidade, o aumento de peso, é um aliado terrível nas questões dos distúrbios hormonais. Então, não passa, ela tem que cuidar. Por isso que eu digo que desde a adolescência, ela devia estar se preparando para não ter TPM. E na gravidez? Bem, a gravidez é assim. Veja, se a progesterona é a grande vítima, né? Os níveis altos de progesterona na gravidez vão ser altíssimos. E a prolactina também vai ficar alta. Então, muitas mulheres, principalmente nos 3 primeiros meses, eu costumo dizer... Fique calma, porque é como se tivesse 4 TPM seguidas. Vai passar, vai passar. Com 14 semanas, melhora. Então, os 3 primeiros meses são os meses piores, porque os níveis da progesterona aumentam e aí ela vai poder ter mais enjoo, mais até vontade de vomitar, mais intolerância. Aquela mulher que tem TPM, quando está grávida, chora mais, fica mais triste, fica mais brava. E, às vezes, algumas nem pode ver o cheiro do marido, porque é a prolactina. A prolactina aumentada interfere no cheiro. E aí ela diz, não posso nem chegar perto do sabonete dele. Não é dele, é de quem está perto. Doutora Albertina, muito obrigada pela nossa conversa deliciosa. E eu espero a senhora novamente aqui nos estúdios da Rede Alesp, porque a gente tem tanta coisa bacana e importante para falar sobre a saúde da mulher que a gente precisa conversar de novo. Bom, vai estar no Instagram, né? Essa conversa. E no YouTube. Eu vou dizer no YouTube também. Eu tenho o Instagram da doutora Albertina Duarte, da Cute, e eu não tinha, mas as redes sociais são maravilhosas, me pedem, e eu aprendo com as redes sociais, aprendo com essa entrevista também. Vendo aqui o câmera.
concordar ou refletir, muito obrigada. Os homens, ele representa os homens deste país. Muito obrigada por tudo e obrigada a você pelo carinho. Muito obrigada. O Em Discussão fica por aqui. Nós nos encontramos de novo na programação da Rede Alesp. Até lá!